Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e esta é a segunda aula do curso de Direitos Humanos que o membro do CEIF, Gustavo Pereira, produziu para o programa Saber Direito da TV Justiça. Para ampliar ainda mais a visibilidade desse conhecimento, estou compartilhando aqui no Filosofia Hoje, para que você possa assistir também. A videoaula é um pouco longa, então pegue aquele seu suco, aquele seu lanche e principalmente um manualzinho para anotação, para anotar tudo aquilo que você acha mais importante. Então, assiste a vinheta e bons estudos! O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Pereira e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Meus caros amigos, esse é o programa Saber Direito. Meu nome é Gustavo Pereira e sou professor de Direito Internacional e Direitos Humanos, professor universitário, e nessa semana nós estaremos falando sobre direitos humanos, precisamente sobre proteção internacional de direitos humanos, direito internacional de direitos humanos. No nosso primeiro encontro, nós falamos a respeito do que é chamado pela doutrina de proteção global de direitos humanos, analisamos, em linhas gerais, a estrutura normativa da Carta das Nações Unidas, que cria a ONU, cria a Organização das Nações Unidas como ente superior, supremo, para consolidar as suas prerrogativas de tolerância, de paz mundial e de princípio de não intervenção e solução pacífica das controvérsias. No segundo momento, nós falamos sobre que a Carta das Nações Unidas fala em direitos humanos, mas não estabelece o conteúdo dos direitos humanos e, portanto, vem uma Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948, 3 anos depois, a Carta das Nações Unidas. Falamos também no nosso primeiro encontro a respeito dos chamados Pactos de Nova York, que vem tentar implementar esse nível global de direitos humanos, ok? Carta das Nações Unidas, Declaração Universal, aquela dimensão de discussão entre universalismo e relativismo, se ela é vinculativa ou não, depende do nosso posicionamento, e as cartas, os Pactos de Nova York, de 1966, que vem ainda estruturada, apesar de ser uma dimensão demarcada pela Guerra Fria, ainda pelo menos tenta estabelecer algum conteúdo normativo para que os países possam se responsabilizem, esses países se responsabilizem em formar relatórios anuais para a ONU em relação à sua promoção de direitos humanos internos, ok? É claro que nesse sentido, em proteção global, nós temos vários outros tratados que nós poderíamos falar, nós estamos falando em termos gerais. Nós temos tratados relacionados a racismo, a proteção das mulheres, relacionado à proteção de pessoas portadoras de deficiência. Mas nós vamos privilegiar, posteriormente, 2 tratados relacionados a refugiados e apátridas. E agora chegou o momento em pensar em termos de proteção regional dos direitos humanos. É claro que a história dos direitos humanos, a história dos direitos humanos contemporânea, principalmente pós o paradigma onusiano, quando a ONU entra em ação, nós temos a dimensão global, ou seja, que diz respeito a todos os países do globo, que diz respeito fundamentalmente aos 193 países membros das Nações Unidas, mas é claro que essa estruturação, a partir da Carta das Nações Unidas, Declaração Universal e os Pactos de Nova York, ainda não foram suficientes, não eram suficientes para estruturar uma dimensão com um patamar mais proveitoso em termos de proteção de direitos humanos. E é nesse sentido que se cria a necessidade de estabelecer mecanismos regionalizados de proteção de direitos humanos. É nesse sentido, então, que nós vamos falar do chamado Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos, né? Sistema global que engloba aquela dimensão nosso primeiro encontro, sistema regional que diz respeito a necessidade da comunidade internacional estabelecer microestruturas para tentar contemplar e fortalecer a proteção de direitos humanos, certo? Nós temos 3 elementos que nós consideramos regionais em proteção de direitos humanos. Nós temos o Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos, que foi criado
em 1950, ou seja, 5 anos após a Carta das Nações Unidas, 5 anos após a criação da ONU, nós temos o Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos, ok? Nós temos, em 1969, em 1950, então, entrando em vigor em 1951, o Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos, ou seja, aquele ente normativo para a proteção dos 47 Estados-membros da Europa, enfim, que são os 47 estados que dizem respeito ao sistema regional europeu. Nós temos, após isso, o chamado Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, que é esse que nós vamos frisar mais nessa aula de hoje, exatamente por ser um sistema pelo qual o Brasil está vinculado. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que nasce em 1969, entrando em vigor somente em 1978, após a 11ª ratificação do Estado, 11º Estado que aceita, que adere ao sistema. E nós teríamos ainda, em termos regionais, o Sistema Africano de Proteção dos Direitos Humanos, que se estrutura em 1980, entrando em vigor somente em 1986, ok? Nosso ponto de hoje, então, é o sistema regional, sistemas regionais de proteção de direitos humanos. O que significa, por que nós temos sistemas regionais? Exatamente porque o sistema, a ideia de pensar globalmente os direitos humanos é importante. Nós fazemos uma certa afirmação histórica dos direitos humanos a partir da criação da ONU. Nós vimos que tanto a Carta das Nações Unidas, a Declaração dos Direitos Humanos e os Pactos de Nova York são importantes na implementação dos direitos humanos, mas ainda restaria a necessidade dessa dimensão mais específica, regionalizada de proteção de direitos humanos, e por isso que nós temos os sistemas regionais, ok? Sistema europeu, como eu já comentei, sistema interamericano, que é o que eu vou ficar a maior parte do nosso tempo falando, e o sistema africano, ok? Falando, então, do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Para pensar, você de casa, que está estudando para concurso, enfim, você está estudando direitos humanos por uma questão que diz respeito ao conhecimento da matéria, é sempre importante nós termos uma análise transdisciplinar dessa discussão de direitos humanos. Eu, na medida do possível, aqui fiz na primeira aula, quando falamos a respeito do paradoxo de direitos humanos, ok? Mas, enfim, ao fim e ao cabo, nós temos que tentar, talvez, adaptar aquele pensamento da nossa primeira aula para pensar o sistema regionalizado, ok? Como é que nós pensamos o Sistema Interamericano de Direitos Humanos? Nós temos que pensar que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos ele vai ser criado a partir da Carta da OEA. Lembram-se, no primeiro encontro, que nós falamos da Carta das Nações Unidas, que inaugura a ONU, inaugura o Sistema de Proteção Global dos Direitos Humanos. Quando nós falamos de sistemas regionalizados, agora, principalmente o que nos diz respeito, nós, enquanto Brasil, o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, ele começa, ao fim e ao cabo, com a Carta da OEA, Carta dos Estados Organização dos Estados Americanos, ok? A Carta da OEA que cria a Organização dos Estados Americanos, como se fosse a ONU, mas em termos regionais. A OEA, portanto, seria a organização regionalizada que diz respeito ao continente americano, ok? Nos seus 36 países membros, enfim, que fazem parte da OEA, ok? Então, nasce o sistema regionalizado a partir da Carta da OEA, que vai, em linhas gerais, estabelecer a Carta da OEA vai estabelecer as prerrogativas da OEA, semelhante em alguma medida à Carta das Nações Unidas, quando a gente fala em proteção global, ok? A Carta da OEA, então, nesse sentido, vai estabelecer o conjunto de prerrogativas e o conjunto de valores semelhantes aos Estados americanos, aos Estados-membros do continente americano que fazem parte da OEA, ok? Então, o que nós devemos frisar, em primeira instância, quando falamos do sistema regional interamericano, é que ele começa a ser propulsionado a partir da Carta da OEA, que vai estabelecer o conjunto de valores dos Estados americanos na promoção do direito internacional e na promoção desse que nós chamamos do direito internacional dos direitos humanos, que é o grande ramo, na minha opinião, o grande ramo de pensar os direitos humanos. O direito internacional é o direito internacional dos direitos humanos, é onde ele é mais delicado, porque nós vemos países que afrontam os direitos humanos, e ao mesmo tempo mais interessante seria esse o charme de pensar o direito internacional de direitos humanos, que nós não temos muitas vezes uma resposta certa, e o direito internacional de direitos humanos está em construção. Eu e você aí de casa temos esse compromisso de pensar e estruturar os direitos humanos em linhas gerais, ok? Então, quando nasce a Carta da OEA, que estrutura as prerrogativas da OEA,
nós vamos ver que acompanhados dessa carta da OEA, que é em 1948, vem estruturar, enfim, as prerrogativas fundamentais da OEA, ela vem também acompanhada da Declaração de Direitos e Deveres do Homem, né? Fazendo um comparativo com o sistema global. O sistema global fala da Carta das Nações Unidas e Declaração Universal de Direitos Humanos, e o sistema interamericano fala da Carta da OEA e fala também da Declaração de Direitos e Deveres, Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, ok? Que seria também um conjunto de prerrogativas de direitos humanos que dizem respeito ao continente americano, ok? Certo? Então é muito importante nós pensarmos isso. Para fins didáticos, acho importante isso. A gente faz essa analogia com o sistema global, criando a Carta da OEA e a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que seria análoga à Declaração Universal de Direitos Humanos lá do sistema global, ok? Então, como é que nós começamos a pensar a estrutura da proteção regional de direitos humanos em termos interamericanos a partir da Carta da OEA e a partir da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, certo? Pensando nisso, nós vamos imaginar, então, que em 1969 nós temos o documento internacional mais importante das Américas em termos de direitos humanos, para pensar em direitos humanos, que é a chamada Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a convenção, cria-se a OEA em 48, a OEA em 1948, a Declaração Americana de Direitos do Homem, que vem ser o conjunto normativo de direitos humanos que estabelece a ideia da OEA, e em 1969, mais precisamente no dia 22 de novembro de 1969, nós temos, enfim, cria-se a Convenção Americana de Direitos Humanos, que eu tenho certeza que você de casa já ouviu falar, talvez conheça mais ela pelo seu apelido, que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é mais conhecida pelo seu apelido, que chama-se Pacto de San José, na Costa Rica. Pacto de San José, na Costa Rica, então, enfim, que foi tratado, que é um tratado internacional que foi perfectibilizado em San José, na Costa Rica, por isso que ele detém esse pacto, esse apelido de Pacto de San José da Costa Rica, muito importante para o Brasil, levando em consideração que ele é incorporado no direito brasileiro, nós vamos ver de que medida e estrutura inaugura, assim, esse chamado Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, ok? Indo bem lentamente, então, nós temos a Carta, a Carta da OEA, que cria a OEA, nós temos a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, e nós temos, em terceira instância, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica. Enfim, foi formado em 1969, entrando em vigor somente em 1978, quase 10 anos depois, ao fim que conseguiu a sua 11ª ratificação, ou seja, ao momento em que o 11º Estado aderiu ao tratado e se vinculou ao tratado pelo princípio da Pacta Sunt Servanda. O que é o princípio da Pacta Sunt Servanda? Ora, quando eu adentro a um determinado contrato internacional, um tratado internacional, eu sou vinculado a ele, quando eu ratifico esse tratado. Quando o 11º país aderiu a esse tratado, nós temos, enfim, a perfectibilização e o início do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Ok? Tá claro? O que é importante nós entendermos desse sistema interamericano, né? O sistema interamericano ele vai elaborar um conjunto de normas que dizem respeito aos direitos humanos que os Estados-membros devem, enfim, contemplar em seu direito interno, né? Quando nós temos um tratado de direitos humanos e o Estado interno deve, enfim, modificar até mesmo o seu direito interno em nome desse tratado hierarquicamente superior de direitos humanos, enfim, em gerais nós falamos que o Estado faz um certo controle de convencionalidade, ou seja, o Estado adere a esse tratado de direitos humanos fazendo parte do seu conteúdo normativo, ok? Então, nós estamos começando a pensar o sistema interamericano. Esse Pacto San José da Costa Rica vai estabelecer um conjunto de direitos, que nós vamos falar em alguma medida, alguns, porque o que interessa mais para nós, o que vai interessar para nós aqui, vai ser o procedimento perante o sistema interamericano. Como é que vai ser, certo? Ok? O que nós poderíamos destacar em termos normativos que está contemplado pelo Pacto San José da Costa Rica, ou, melhor dizendo, chamando também de Convenção Americana dos Direitos Humanos. Está lá estabelecido no Pacto San José da Costa Rica que todos nós temos direito à vida.
o direito à vida, lá nos primeiros artigos vai falar sobre direito à vida já, vai contemplar sobre direito à vida, e o que é importante para você que, por acaso, está preocupado com uma prova da OAB, ou está preocupado, por exemplo, em algum concurso, estabelecer que, por exemplo, o direito à vida, isso é uma questão que eu já vi cair várias vezes em termos de provas de concurso. Quando o Pacto São José da Costa Rica estabelece o direito à vida, nós podemos pensar, por se tratar de uma convenção de direitos humanos, que, por exemplo, o pacto não permita a pena de morte. Porém, o Pacto São José da Costa Rica, eu vou tentar estabelecer alguns direitos, alguns conteúdos normativos fundamentais para nós pensarmos, principalmente aqueles que mais caem em prova. O Pacto São José da Costa Rica, ele permite que o Estado detenha em seu conteúdo normativo interno a possibilidade da pena de morte. Nós poderíamos pensar até do ponto de vista crítico. Por que será que um tratado de direitos humanos permitiria que fosse ainda permitido uma dimensão de pena de morte no seu conteúdo interno? Isso não seria, ora, contrário à ideia de direitos humanos? Na verdade, nós sabemos que os tratados internacionais, quando nós estudamos direitos dos tratados, direito internacional clássico, sabemos que os tratados internacionais, os países, eles não são obrigados a aderir internacionalmente aos tratados internacionais. Eles têm toda uma fase de formação dos tratados, que começa por uma fase de assinatura, que é um aceite precário, e posteriormente a ratificação, que é o aceite definitivo. Mas quando, enfim, para fortalecer o direito internacional, nós temos que ver a questão de que os países, para facilitar as rodadas de negociação internacional, nós temos que contemplar a possibilidade para que os Estados venham a aderir ao sistema internacional que facilite os Estados, então não houve um consenso relacionado à pena de morte. Ok? Nesse caso, enfim, antes de nós prosseguirmos, vamos ver se nós temos aí alguma questão vinda de algum dos nossos estudantes. Queria saber o que é a Organização dos Estados Americanos. Como nós havíamos comentado, a questão que diz respeito à OEA, a pergunta do nosso colega, o que é a Organização dos Estados Americanos, é aquilo que estrutura, digamos assim, é a Organização Internacional que estrutura o sistema regional interamericano de proteção de direitos humanos, ok? A OEA é criada, como nós falamos, a partir da Carta da OEA, que estabelece nos seus Estados-membros um conteúdo normativo vinculativo à estrutura da OEA, a Assembleia Geral da OEA, por exemplo. Interessante é falar, antes de prosseguirmos, que a OEA pode se assemelhar em alguma medida para fins, pelo menos didáticos, à ONU, só que regionalizada, porém fala numa Assembleia Geral da OEA, etc. Cada Estado-membro tem a sua representatividade perante a OEA, porém a OEA não tem um Conselho de Segurança da OEA, isso é importante anotar. A OEA não detém um Conselho de Segurança tal qual as Nações Unidas detêm, que seria esse órgão que pode, inclusive, que tem a capacidade resolutiva, o Conselho de Segurança, para todos os países do mundo, enfim, que a OEA não tem, e também esse caráter de intervenção, se for o caso, intervenção que a OEA também não tem, ok? Indo adiante, então, estávamos falando nós a respeito, enfim, do Pacto São José da Costa Rica e o direito à vida, né? Isso é campeão de cair em provas. Eu peço a atenção de vocês aí de casa que a Convenção Americana de Direitos Humanos permite a possibilidade da pena de morte. Isso é muito importante, porque é contraintuitivo. Nós achamos que, por se tratar de direitos humanos, automaticamente está abolida a pena de morte. No entanto, o Pacto São José da Costa Rica permite que os Estados detenham em seu direito interno a pena de morte. O que é expressamente proibido pela Convenção Americana de Direitos Humanos, pelo Pacto São José da Costa Rica, é expressamente proibido que o Estado que aboliu a pena de morte retome ela posteriormente. Ou seja, se o Brasil, enfim, Brasil nós temos a pena de morte em caso de guerra, até isso seria discutível no ponto de direitos humanos, nós falamos. Mas imagine um país que faz parte da OEA, que tenha abolido a pena de morte, não poderia esse país voltar a incorporar a pena de morte em seu direito interno, por força do princípio da proibição do retrocesso em termos de direitos humanos. O país não tem como retroceder em termos de direitos humanos. Não pode ele contemplar direitos humanos, e esse princípio da proibição do retrocesso seria nesse sentido. Não poderia o país contemplar direitos humanos e voltar atrás posteriormente. Ok? Então, muito importante. É permitido pena de morte pelo sistema interamericano de direitos humanos? Sim. Diferente do sistema europeu, que nós vamos ver com muito mais brevidade, sim. É permitido, porém, o país que abole a pena de morte ele não pode voltar atrás.
Outras circunstâncias importantes que estão em termos de proteção de direitos lá no Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Americana de Direitos Humanos, além do direito à vida, que nós mencionamos rapidamente. Claro que essa pena de morte, tal qual se assemelha ao direito interno, não pode ser para crimes políticos, a pena de morte ela não poderá ser para mulheres gestantes, para pessoas idosas, enfim, para menores de 18 anos. Enfim, além disso, nós temos que falar, por exemplo, a questão muito importante que a Pacto de São José da Costa Rica fala e retoma, que é a questão da proibição da tortura. Toda pessoa que foi torturada, enfim, uma tortura é sempre uma afronta aos direitos humanos em qualquer circunstância que seja. Nós temos tratados específicos que dizem respeito à questão da tortura e ao mesmo tempo em que nós temos, nós temos tratados específicos que são relacionados à tortura, que o Brasil faz parte, nós temos também o Pacto de São José da Costa Rica, que vai retomar essa questão também, e isso vai ser importante, porque é uma condenação do Brasil, nós falaremos lá no final do encontro, as 4 condenações que o Brasil teve pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma delas diz respeito a essa questão da ditadura militar, que tem relacionado a essa questão da tortura. Então falamos sobre o direito à vida, o direito de todo ser humano, dos países membros do pacto, de não serem torturados. Temos também a questão do direito ao duplo grau de jurisdição. E por que eu estou falando isso? O direito humano no Pacto de São José da Costa Rica ao duplo grau de jurisdição é fundamental, porque vem desse direito, a partir do Pacto de São José da Costa Rica, que o ministro Celso de Mello contemplou a questão do grande caso do mensalão, certo? Então, o artigo 8º, lá na letra H, artigo 8º, número 2, letra H, do Pacto de São José da Costa Rica, vai dizer que nós temos direito ao duplo grau de jurisdição. Isso foi decisivo por uma questão interna pelo ministro Celso de Mello, que contemplou a possibilidade, no caso mensalão, de serem novamente julgada a questão dos embargos infringentes. É uma questão bastante atual, importante e foi resolvida pelo direito internacional, pelo menos nessa instância. Ok? Falando ainda em termos de direitos, falamos do direito à vida, falamos do direito ao duplo grau de jurisdição, falamos do direito à proibição, a questão da proibição do retrocesso, falamos a questão da tortura, falamos, enfim, uma série de direitos que a nossa Pacto de São José da Costa Rica contempla, e é importante anotar, e isso já caiu, isso é muito importante, isso já caiu em provas da OAB, importante anotar que lá em 1969, quando foi criado o Pacto de São José da Costa Rica, que entrou em vigor somente em 1978, que esse pacto originariamente só contemplava direitos de primeira dimensão ou geração, ok? Que nós falamos na aula anterior. Ou seja, somente direitos civis e políticos, liberdades individuais e direitos civis e políticos, ok? O rol de direitos de segunda dimensão só vai vir em 1988 com o Protocolo de São Salvador. Isso é muito importante, já caiu em provas da OAB. E nós sabemos que, enfim, nós temos que estudar as provas para podermos contemplar em termos para nós sabermos o que está por vir, né? Então, muito cuidado, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, originariamente fala em direitos de primeira dimensão. E esse Protocolo de São Salvador, o que é um protocolo no direito internacional? É como se fosse uma emenda, para a gente entender, né? Esse Protocolo de São Salvador de 1988 vem trazer os direitos de segunda dimensão, que é muito importante, ok? Falamos, então, estamos falando sobre o sistema regionalizado de proteção de direitos humanos, falamos já, retomando aos poucos, Carta da OEA, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Pacto São José da Costa Rica, que estabelece esse conteúdo normativo de direitos, originariamente com direitos de primeira dimensão ou geração, e, a partir de 1988, também contemplando direitos de segunda dimensão, ok? Esse pacto São José da Costa Rica, enfim, ele vai estabelecer dois entes paralelos para a gente pensar a organização do sistema regionalizado, né? Então, nós temos, por um lado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, por outro lado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Antes de nós avançarmos também, mais um detalhe importante, né? Vamos lá. Pacto São José da Costa Rica, que estabelece o quê? Pacto São José da Costa Rica estabelece a possibilidade, enfim, de responsabilização dos estados por por violações aos direitos humanos presentes na Convenção Americana, ok? Para que serve, então,
nós estamos falando de sistema regionalizado, dentro do continente americano, algum país signatário ao Pacto São José da Costa Rica que comete alguma violação aos direitos humanos, alguma vítima, poderá ele sim ser responsabilizado pelo sistema interamericano, certo? Isso é muito importante a gente pensar, ok? E o importante a gente pensar antes de prosseguir é que o Brasil, nós sabemos que o pacto é de 69, entrou em vigor em 78, mas o Brasil só aderiu ao pacto em 1992, isso é uma informação muito importante, aderindo também como um protocolo facultativo. Quem adere ao tratado Pacto São José da Costa Rica adere ao conteúdo do tratado, mas só vai estar vinculado a uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos se aderir a um chamado protocolo facultativo, que o Brasil aderiu em 1998. Então são questões pontuais relacionadas a datas que são importantes. Pacto é de 69, entra em vigor em 78. O Brasil entra no pacto em 92, mas aceita ser julgado pela Corte em 98, ok? Vamos lá. Quando nós temos a estrutura, enfim, do Pacto São José da Costa Rica, o que nós podemos pensar? Quando um país viola direitos humanos, ele pode ser responsabilizado. Quando um país viola algum conteúdo normativo, seja ele de primeira ou segunda dimensão, como nós falamos, primeira dimensão, estrutura original, direitos de segunda dimensão, Protocolo de São Salvador, 88, ele produz uma vítima de direitos humanos. Essa vítima, ela poderá procurar o sistema interamericano de direitos humanos para responsabilizar o Brasil por violações dos direitos humanos. Como isso acontece? Vamos imaginar que nós temos o pacto, nós temos essa vítima de direitos humanos, que, enfim, o Estado acabou, de alguma medida, seja por uma certa inércia, seja por ele, Estado mesmo, ter violado, seja pelo Estado ter feito descaso em relação à proteção dessa vítima, essa vítima poderá ir até o sistema interamericano de direitos humanos requerer a responsabilização de um país membro do Pacto São José da Costa Rica. Importante, antes de prosseguir, que existem pelo menos 2 países muito importantes do continente americano que não fazem parte do Pacto São José da Costa Rica. Eles são os Estados Unidos da América, que também é uma questão muito criticada. Os Estados Unidos é muito criticado, pois os Estados Unidos apenas assinaram o Pacto São José da Costa Rica, mas não ratificaram, e nós sabemos que assinatura e ratificação têm 2 condões diferentes. A assinatura é um aceite precário, uma sinalização do Estado perante a comunidade internacional de que ele, quem sabe, talvez, no futuro fará parte desse tratado, e a ratificação aí sim tem um cunho, o elemento vinculante em relação ao Estado. Então, antes de prosseguirmos, nós temos que assinalar que os Estados Unidos e o Canadá nem assinou, enfim, nós temos essa debilidade no sistema interamericano, ok? Então, vamos pensar, se há uma vítima de direitos humanos que quer a responsabilização de algum Estado, o que ela precisa fazer? Essa vítima, ela deve procurar e encaminhar uma petição perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, através ou de um advogado ou através de uma organização não internacional, uma organização não governamental, alguma ONG, por exemplo. Ok? Essa vítima se sentiu lesada em termos de direitos humanos, esse direito humano que deve estar contemplado no Pacto São José da Costa Rica, e ela, então, para ela ser contemplada, ela procura a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica localizada em Washington. Essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é composta por 7 membros que são eleitos por um mandato de 4 anos, podendo ser renovável, podendo ser, enfim, reeleito por mais um mandato, por mais 4 anos, e esses 7 membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos não podem ser do mesmo país. Isso é uma anotação importante, certo? Vamos lá. A vítima procura a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a partir de um advogado. Ela mesma pode procurar, sem intermédio desse advogado, mas é recomendável que ela procure um advogado ou uma organização internacional, uma organização não governamental, perdão, uma ONG, que poderá representá-la, essa vítima ou esse grupo de vítimas, ok? Existem requisitos para essa vítima, então, procurar o sistema interamericano, procurar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Que requisitos seriam esses? Ora, o primeiro requisito que uma vítima que sofreu violação de seus direitos humanos, uma vítima ou um grupo de vítima, uma pessoa ou um grupo de pessoas que foram violados seus direitos humanos contemplado pelo Pacto São José da Costa Rica, ela deve necessariamente passar por 4 requisitos fundamentais, segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. Quais requisitos seriam esses? O primeiro deles seria
o esgotamento das vias internas. Ou seja, não poderia eu, Gustavo, procurar o sistema interamericano de direitos humanos por alguma afronta aos direitos humanos, sem antes tentar resolver esse problema internamente no direito brasileiro. Ok? Essa é uma regra, esse é um requisito número 1. Eu não posso ir para o sistema interamericano sem tentar resolver internamente, primeiramente, a minha circunstância do meu direito violado. Ok? Então, esgotamento das vias internas como primeiro requisito. Segundo requisito, que eu procure o sistema interamericano respeitando um prazo de 6 meses após o término da minha investida interna de proteção de direitos humanos. Ok? Vamos imaginar que eu tive os direitos humanos violados, procurei no Brasil a responsabilização da pessoa que violou meus direitos humanos, ou do próprio Estado, seja se for o caso. Vamos imaginar que em sede de primeira instância eu perdi, em sede de segunda instância, algum tribunal de justiça eu perdi também, e tentar contemplar isso para os tribunais superiores, STJ e STF, eu também perdi. Aí, nesse momento, quando esgotaram-se as vias internas, dentro do prazo de 6 meses ao término dessa última instância interna, eu devo procurar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Retomando, primeiro requisito, esgotamento das vias internas. Segundo requisito, que eu entre com essa demanda no prazo de 6 meses da última decisão interna. Terceiro requisito, que não exista já uma coisa julgada internacional, ou seja, que essa minha lide que eu estou tentando buscar o meu direito humano violado em sede internacional, não exista já uma decisão internacional sobre o mesmo caso, ou até mesmo, quarto requisito, que não exista uma litispendência internacional, ou seja, que o mesmo assunto já não esteja sendo julgado, já não esteja em trâmites em outra instância internacional. Então, voltando, 4 requisitos para que eu, que tive meus direitos humanos violados, procure o sistema interamericano. Primeiro, esgotamento das vias internas. Segundo, 6 meses, que seja solicitado, que seja peticionado, então, perante o sistema interamericano no prazo de 6 meses da data final da consolidação de direitos. Terceiro, que não exista coisa julgada internacional. E quarto, que não exista litispendência internacional. Ok? Antes de nós prosseguirmos, quando estamos aqui a vítima, essa vítima procura o sistema, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Quando ela procura essa Comissão de Direitos Humanos, ela vai, em linhas gerais, essa Comissão de Direitos Humanos, ela precisa... essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com 7 membros, ela precisa passar por toda uma circunstância dela interna para que o Estado possa ser responsabilizado posteriormente por um julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Antes de nós prosseguirmos, nós vamos dar uma olhada se nós temos alguma pergunta de algum estudante nosso. Eu gostaria de saber o que é o Pacto de São José da Costa Rica. Como nós havíamos falado, o Pacto de São José da Costa Rica, que também é chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica é o pacto mais importante de direitos humanos para a América, certo? É o pacto de direitos humanos mais importante pelo qual o Brasil está vinculado. O que é importante a gente anotar é que o Brasil aderiu a esse pacto, que tem origem em 1969, entrou em vigor em 78, o Brasil só aderiu em 1992 e só aderiu à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998, tendo sido julgado e condenado já 4 vezes. 5 vezes chegou o caso brasileiro à Corte e ele foi condenado em 4 oportunidades, que nós vamos falar rapidamente aqui ao final do nosso encontro. Ok? Retomando o nosso ponto, nós estávamos falando lá. Quando existe uma violação de direitos humanos e há uma vítima, essa vítima poderá procurar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo esses 4 requisitos que nós havíamos falado. O primeiro requisito do esgotamento das vias internas, isso é muito importante. O esgotamento das vias internas pode ser relativizado, ou seja, existem algumas circunstâncias pelas quais a pessoa que foi violada os seus direitos humanos pode, enfim, não esperar, não aguardar todo o processo interno no Brasil, por exemplo, para procurar o sistema interamericano. Quais seriam as circunstâncias que relativizariam essa dimensão? Ou seja, ora,
Vamos imaginar o seguinte, se eu tenho um direito meu humano violado, que está contemplado pelo Pacto São José da Costa Rica, mas não está contemplado pelo direito brasileiro, eu teria direito a não procurar o direito interno e ir direto para o sistema interamericano. Esse é um exemplo, essa é uma circunstância. A segunda circunstância seria a seguinte, ora, eu tenho direito humano violado e existe essa previsão de direitos também no direito interno, porém não há acessibilidade formal, não há acesso à justiça por alguma circunstância, podemos imaginar, que eu mesmo tendo contemplado este direito, há algum impedimento do meu acesso à justiça no direito local e isso possibilitaria que eu fosse até o sistema interamericano, ok? Quando não há direito ou quando não há acesso a esse direito, eu posso abrir mão desse requisito, posso flexibilizar esse requisito do esgotamento das vias internas. Mas, fundamentalmente e mais importante, eu poderia, enfim, relativizar o requisito do esgotamento das vias internas se existisse uma demora injustificada no direito interno. Eu tive um direito humano violado e o Brasil, por exemplo, a justiça brasileira passa por uma demora injustificada e não contempla a minha proteção. Isso poderia me valer com que eu deixasse de esperar, deixasse de aguardar o direito interno e fosse procurar o sistema interamericano, ok? Isso é muito importante. É tão importante que, por exemplo, a primeira condenação brasileira diz respeito a essa circunstância, o caso que nós vamos falar em outro momento, o caso do Damião Ximenes Lopes, que o Brasil foi condenado em 2006, foi uma circunstância onde o Damião Ximenes, era uma pessoa que tinha doenças mentais e foi internado na casa de repouso Guararapes, no interior do Ceará, e foi assassinado 3 dias depois. Passado anos e anos sem que não tenha havido nem diretamente um inquérito policial formal, houve então, enfim, uma má prestação judiciária brasileira para apurar os responsáveis pela morte do Damião Ximenes. A irmã do Damião Ximenes, não aguardando o término do procedimento interno, procurou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ok? Enfim, isso foi uma questão fundamental. Então, nós temos lá vítima de direitos humanos, que tem 4 requisitos que nós vimos para procurar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ao procurar essa comissão, quando chega na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a comissão pode fazer uma série de circunstâncias, certo? O primeiro momento, quando chega uma demanda à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem a sede em Washington, quando a comissão recebe essa denúncia por parte de uma vítima ou por parte de uma organização não governamental, ok? A comissão inaugura uma fase de conciliação, uma fase de composição, onde o Estado primeiro a comissão analisa se faz parte mesmo, se foi mesmo violado um direito humano contemplado pelo Pacto São José da Costa Rica. Se não for o caso, ela pode até mesmo arquivar o caso, mas se percebe que há fundamento na demanda da vítima, ela poderá inaugurar essa fase de composição, tentar fazer então uma resolução amigável entre a vítima e o Estado violador de direitos humanos, certo? Se não se consegue chegar a esse momento conciliatório entre vítima e Estado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela poderá inaugurar, enfim, agora uma fase de primeiro informe, ou seja, um primeiro informe da comissão seria a comissão chega a uma conclusão e remete uma resolução para que o país modifique o seu direito interno ou, de algum modo, contemple direitos que estão sendo violados perante essas vítimas ou essa vítima, ok? Nesse momento de primeiro informe é muito importante, né? O momento de primeiro informe é um informe, enfim, ele é sigiloso. A comissão chega até o Estado e nesse primeiro informe dá um prazo, geralmente, de 3 meses para o Estado modificar o seu direito interno ou tentar solucionar o problema. Nós temos casos aí relacionados, por exemplo, à Lei Maria da Penha, que chegou nesse momento, onde o Estado brasileiro tomou, digamos assim, um puxão de orelha da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no ano de 2006 e confeccionou a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha ela é fruto, de algum modo, da força da proteção internacional de direitos humanos em termos regionais. É muito importante a gente pensar isso, ok? Então, nesse primeiro informe, se o Estado não consegue contemplar, em um prazo de 3 meses, aquilo que foi solicitado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, passados os 3 meses, a comissão poderá
ou remeter o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou a comissão poderá dar um prazo de mais 3 meses aí no chamado segundo informe. O segundo informe já não é mais sigiloso, não é mais, enfim, e esse segundo informe teria essa dimensão já pública. Seria uma dimensão de a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela então produziria essa dimensão de puxar a orelha do Estado violador de direitos humanos de uma forma mais incisiva, ok? Passado então o prazo estipulado para que o Estado contemple aquilo que foi referendado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que remete um relatório para a Assembleia Geral da OEA, em caso de descumprimento. Se o Estado violador de direitos humanos não oferece uma contraprestação, não oferece uma resposta a essa demanda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a comissão, agora sim, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá remeter o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ok? Então, não confundir a comissão, que faz de algum modo o filtro entre a vítima e a Corte, não confundir a comissão com a Corte, ok? Antes de nós prosseguirmos, 2 detalhes muito importantes para você aí que está fazendo um concurso, está se preparando para um concurso, ok? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que nós vamos falar agora, ela foi criada pelo Pacto São José da Costa Rica. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é mencionada no Pacto São José da Costa Rica, mas ela foi criada antes. Ela foi criada já pela Carta da OEA. Isso é muito importante, né? Porque é muito natural nós pensarmos que vem o pacto que cria a comissão e a corte, quando, na verdade, o pacto cria a corte, porque a comissão já existia pela Convenção Americana de Direitos, pela Carta da OEA, ok? Muito importante isso. E também nós temos que detalhar uma circunstância muito importante antes de prosseguirmos. A partir de 2009, uma informação relativamente recente também, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos possibilita àquela vítima que teve seus direitos humanos violados, ela é possibilitada que ela tenha um defensor interamericano. Isso é muito importante, isso é muito atual e muito importante. O artigo 37 da Convenção Americana de Direitos Humanos vai falar isso. O que é isso, então? Essa vítima que quer o seu direito contemplado perante as Nações Unidas, perante a OEA, perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e não detém a possibilidade de contratar um advogado, ela pode solicitar um defensor interamericano, que seria algo relacionado às defensorias públicas dos Estados-membros do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ok? Então, seria um grupo de defensores públicos, que o Brasil, por exemplo, teria um grupo de defensores que poderia ser reivindicados para ser o defensor dessa vítima e ser o representante dessa vítima perante o sistema interamericano, ok? Vamos fazer uma breve retomada antes de prosseguirmos. Quando há uma violação de direitos humanos, então, que produz essa vítima procura a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede em Washington, com base em todos aqueles requisitos que nós vimos, com base em toda aquela relativização dos requisitos que nós vimos. Se a Comissão Interamericana de Direitos Humanos percebe que há violação de direitos humanos, ela tenta uma fase conciliatória, não conseguindo, ela tenta uma fase de primeiro informe confidencial, não conseguindo ainda que o Estado violador modifique o seu direito interno ou contemple aquela resolução que a comissão demanda, vem uma fase de um segundo informe público, agora o Estado de algum modo já envergonhado perante a comunidade internacional por ser um violador de direitos humanos, e mesmo assim, se nesse segundo informe o Estado violador não contempla a demanda solicitada pela comissão, a comissão, ela sim agora representa a vítima perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ok? É claro que ela já poderia, a comissão, antes do segundo informe, solicitar o julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ok? Então, nós temos que falar agora da Corte. Falamos da comissão, 7 membros, mandato de 4 anos para cada membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem, enfim, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela pode, como nós vimos, ela tem o condão de, ao fim e ao cabo, analisar se há essa afronta de direitos humanos, podendo, inclusive, ir inspecionar em loco. Isso é muito importante também. Pode a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ir em loco, lá dentro do país, violador de direitos humanos, ver lá como as coisas estão, se ela pode fiscalizar no local. E isso é muito importante a gente anotar, porque o Brasil fez uma reserva a essa possibilidade, né? O artigo 43
da Convenção Americana de Direitos Humanos e também o artigo 48 da Convenção Americana de Direitos Humanos vão falar da possibilidade dela, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ir até o país violador de direitos humanos e analisar o que aconteceu, se poderá fiscalizar internamente o país. O Brasil, isso é importante anotar, o Brasil fez uma reserva a isso. O Brasil não permitiu que isso acontecesse. Portanto, não pode o Brasil, não pode a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vir ao Brasil inspecionar sem autorização brasileira. Isso é muito importante também. Retomando, então, quando a comissão percebe que há essa dimensão de violação de direitos humanos e o Estado, mesmo com os informes, não contemplou, ela remete o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora sim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos que é localizada em São José, na Costa Rica, a comissão em Washington e a Corte em São José, na Costa Rica, que é também a comissão com 7 membros, a Corte com 7 juízes eleitos pela Assembleia Geral da OEA, com mandato de 6 anos, podendo ser reeleito por mais 6 anos. Lembrando também que cada juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos não pode haver 2 juízes de mesma nacionalidade na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ok? Então, quando ocorre essa demanda, indivíduo que teve seu grupo de indivíduos remete o caso à comissão, a comissão que pode tentar compor uma série de circunstâncias, dimensionar resoluções ao Estado violador, e em caso isso não ocorra, a comissão remete o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que agora sim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos terá como principal função a contenciosa, ou seja, ela julga Estados violadores de direitos humanos, ok? Ela julga e também ela tem uma segunda função, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a função de julgar, de emitir pareceres consultivos, ou seja, além de julgar, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também oferece pareceres consultivos. Eu posso consultar a Corte Interamericana de Direitos Humanos em termos de direitos humanos, se eu, Estado, o Brasil, poderia consultar a Corte Interamericana de Direitos Humanos se está confeccionando uma norma de direitos humanos e poderia solicitar à Corte um parecer consultivo, ok? Então, isso é muito importante. A Corte, com esses 7 juízes, ela julga e também faz consultoria em termos de direitos humanos, tá? Certo? Importante agora nós analisarmos, ainda que de forma breve, entendermos que, pensando que o Brasil, uma pessoa que teve o seu direito humano violado, ela não pode ir direto para a Corte. Ela precisa passar pelo crivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É necessário essa pessoa que ela vá e tem esse órgão intermediário chamado Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por isso que nós falamos que no sistema interamericano o acesso de direitos humanos das vítimas, ele é limitado, porque ele não pode eu e você ir de casa procurar o sistema interamericano de forma direta, ok? Então, nós pensarmos, então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é importante nós pensarmos que dentro da Corte, o país pode ser responsabilizado internacionalmente por afrontas aos direitos humanos. E antes de nós prosseguirmos, nós vamos ver aqui se há, em Minas Gerais, alguma pergunta dos nossos estudantes que possa nos auxiliar. Eu queria saber se o Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós vimos que o país que faz parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele pode ser responsabilizado por afronta aos direitos humanos previstos no Pacto São José da Costa Rica. Tá? Então, perfectibilizando o sistema interamericano de direitos humanos. Então, o Brasil já foi julgado por 4 vezes, foi responsabilizado 4 vezes pelo julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro deles, que eu vou falar, que nós já vimos rapidamente aqui, foi o caso Damião Ximenes Lopes. Em 2006, Damião Ximenes Lopes foi uma pessoa que foi internada numa casa de repouso no interior do Ceará, chamada de Guararapes, Casa de Repouso de Guararapes, vinculada ao Sistema Único de Saúde. E o Damião Ximenes Lopes foi assassinado lá na Casa de Repouso e houve a demanda criminal para apurar os responsáveis pelo homicídio de Damião Ximenes Lopes. Acabou emperrada e anos não havia nem o término do inquérito policial. Os familiares da Damião Ximenes procuraram o sistema interamericano e passou toda a fase de primeiro informe que nós vimos, primeiro, segundo informe, tentativa de conciliação, chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi condenado
condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em indenizar os familiares do Damião Ximenes Lopes em $146 mil, além da obrigação de investigar o caso, ok? Lembrando também que as condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, elas não têm caráter penal. As condenações da Corte têm caráter pecuniário e caráter moral, ou seja, a Corte ela obriga o Estado a melhorar o seu direito interno, fazer um controle de convencionalidade, de adaptação entre o direito internacional e o seu direito interno, e não tem o condão de, em linhas gerais, de punir criminalmente. Nós temos uma segunda condenação do Brasil. A segunda condenação do Brasil diz respeito ao caso chamado Sétimo Garibaldi, que foi em 2009, que ocorreu também no interior do Paraná. Ocorreu no interior do Paraná, primeiro caso no interior do Ceará, segundo caso no interior do Paraná, que diz respeito ao movimento sem terra. Importante a gente pensar isso, que foi o Sétimo Garibaldi foi uma pessoa que era, enfim, militante do movimento sem terra, que foi baleado, levou um tiro na perna e por grupo, foi identificado por um grupo de fazendeiros, enfim, essa pessoa foi baleada e foi levada à morte. E o que se entende é que o Estado do Paraná, a Justiça do Paraná, não levou esse homicídio a sério, arquivando o caso, enfim, e houve uma má prestação jurisdicional do Brasil na questão da apuração dos responsáveis. Então, o Brasil foi condenado em 2009, esse caso, Sétimo Garibaldi, aconteceu em 1999, então 10 anos depois o Brasil foi responsabilizado e a Corte condenou o Brasil a apurar os responsáveis pela morte do Sétimo Garibaldi e também indenizar a viúva do Sétimo Garibaldi em $50 mil e também $20 mil para cada um dos 6 familiares envolvidos na demanda também. Ok? Primeiro caso, Damião Ximenes Lopes. Segundo caso, Sétimo Garibaldi. Terceiro caso, Escher e outros. Caso importante também no interior do Paraná. Também a mesma juíza do caso Sétimo Garibaldi, a mesma juíza que arquivou o caso, ela também foi responsável por também o caso, segunda condenação do Brasil, envolvendo o movimento sem terra. Ou seja, o que aconteceu? A polícia do interior do Ceará que solicitou grampos telefônicos sem que existisse uma investigação criminal formal, e essa juíza concedeu os grampos telefônicos para 2 entidades relacionadas ao movimento sem terra, a polícia, enfim, após a investigação, vinculou em jornais de grande circulação conteúdo dos grampos telefônicos, sem informar, inclusive, a juíza, sem fundamentar a sua decisão e sem informar o Ministério Público paranaense a respeito do caso, ok? Então, é claro que o Movimento Sem Terra entrou com uma demanda interna, o processo foi arquivado, tentou, por mediante de recursos, e também não conseguiu ser contemplado seu direito, esgotado as vias internas, o Movimento Sem Terra procurou, então, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e, ao fim e ao cabo, o Brasil foi mais uma vez condenado também pela mesma juíza, também por má prestação de direitos humanos, por grampos ilegais, e também relacionado digamos assim, a demanda impulsionada pelo Movimento Sem Terra. Isso é muito importante para você que está em casa pensando, porque nós temos um certo preconceito em falarmos do Movimento Sem Terra. Nós falamos do Movimento Sem Terra, nós somos acostumados a pensar como um grupo de invasores, que na verdade são um grupo que tem uma demanda histórica de reforma agrária muito antiga e muito importante, e isso a gente dá o que pensar, porque o Brasil foi responsabilizado 2 vezes, pouca gente sabe disso, por uma demanda de afrontas aos direitos humanos, violação de direitos humanos contra integrantes do Movimento Sem Terra. Ok? E a última condenação, importante para nós pensarmos, a última condenação que o Brasil teve foi o famoso caso Júlia Gomes Lund, o caso que envolve também caso chamado Guerrilha do Araguaia, onde o Brasil foi condenado em novembro de 2010. O caso mais importante, a condenação mais importante, que é o quê? Por má prestação jurisdicional a respeito de pessoas que foram mortos e desaparecidos da Guerrilha do Araguaia, no Tocantins, nos anos 70, que diz respeito à ditadura militar. Então, o Brasil foi condenado a fazer uma política de memória para que seja fortalecido os direitos humanos na questão da ditadura militar, que seja, enfim, contemplada a apuração dos responsáveis, que sejam, enfim, que todos os países da América Latina, vários países da América Latina já foram responsabilizados por afrontas aos direitos humanos em questões das suas ditaduras internas, e o Brasil foi mais um que foi condenado pela Corte Interamericana a promover políticas de memória e responsabilização dos casos envolvendo a ditadura militar, ok? Para finalizarmos o nosso encontro de hoje, rapidamente nós falaremos, enfim,
O sistema europeu de proteção de direitos humanos tem duas diferenças fundamentais em relação ao sistema interamericano. Primeiro, a partir do protocolo 11 do sistema europeu de direitos humanos possibilita o quê? Que a vítima de afrontas aos direitos humanos na Europa, ela vá direto para a Corte Europeia, sem passar por uma comissão europeia. A partir do protocolo 11 nós temos essa diferença, e também no protocolo 13, que contempla a abolição total da pena de morte lá no sistema interamericano, no sistema europeu, perdão. Temos essa diferença. Aqui no sistema interamericano nós temos ainda a questão da ditadura sendo possível, da pena de morte como possível, na Europa não. E no sistema interamericano nós temos ainda que passar pelo filtro da comissão e para depois chegar à corte, que na Europa não temos esse filtro, ok? Uma diferença também, enquanto nós temos na corte interamericana 7 juízes, na Corte Europeia nós temos o mesmo número de juízes de Estados-membros, que são 47 juízes atualmente na Corte Europeia de Direitos Humanos. E falar rapidamente também a respeito do sistema africano de direitos humanos, sistema mais tardio, que ele foi criado em 1980, entrou em vigor em 1986, e a diferença cabal em relação ao nosso sistema interamericano é que ele já no seu corpo normativo prevê a ideia de direitos de primeira dimensão e segunda dimensão, algo que aqui só veio com, lembre-se, com o protocolo de São Salvador em 1988, ok? Para nós fazermos então uma retomada final do nosso encontro de hoje, nós falamos sobre a proteção global, sistemas regionais de proteção de direitos humanos, o sistema europeu, o sistema interamericano, o sistema africano. Falamos rapidamente sobre o europeu e o africano e demos mais vazão ao sistema interamericano. Falamos em linhas gerais dos direitos de primeira dimensão contemplados, os direitos de segunda dimensão contemplados do Protocolo de São Salvador. Falamos a respeito dos requisitos que uma vítima que teve seus direitos humanos violados precisa contemplar para ir até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. E depois, posteriormente, o papel da Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento desses processos e, enfim, como um fortalecimento do direito internacional de direitos humanos a partir do paradigma regional, ok? Nos próximos encontros nós falaremos sobre a questão específica dos direitos dos refugiados. Pois bem, então assim termina a nossa segunda aula. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para assistir às próximas aulas deste curso. E como você faz para assistir depois de inscrito? Você clica aí no próxima aula e assim que possível já vai para o próximo vídeo. Quando que ele vai estar disponível? Na próxima segunda-feira, certo? Então, se você clicar e ainda não for, é porque, vamos dizer assim, ainda não passou tempo suficiente da publicação, certo? No mais é isso, eu agradeço a todos, clique no gostei, adicione a favoritos, compartilhe com seus amigos para que cada vez mais pessoas possam desfrutar desse curso, certo? Até a próxima!